Entrevista. E conversamos hoje com o CEO do Instituto Caldeira, Pedro Valério. Bom dia. Bom dia. Tudo bem? Bom, a gente tem sempre... Tudo bem. Tentado perceber, né, para além do registro que a gente faz, as estruturas ainda danificadas, agora há pouco estávamos falando sobre as escolas ainda em obras pelo nosso estado, também mostrar a parte viva, né, o que a retomada, o que não pode parar. E o Instituto Caldeira, ele estava sendo assim, um coração muito pungente da inovação aqui em Porto Alegre. Teve a sua estrutura material bastante danificada, alagada, com outras tantas ali do 4º Distrito. E hoje entramos num evento que marca um olhar sobre isso, que é a Semana Caldeira, né? Vai de 23 hoje até 27 de setembro, com este olhar, tendo aqui, até falando para os nossos ouvintes, como tema, navegando em tempos incertos, ideias e reflexões sobre o futuro. Qual é, primeiro nos relate qual é a situação atual hoje do Instituto e o relato que tem das empresas que estão conectadas aí a ele. Muito legal. Muito obrigado aí, Sabrina e Paulo, pelo convite. Para a gente é uma semana muito especial que está começando hoje e que literalmente marca uma espécie de primavera gaúcha, né? No sentido literal e conceitual. A gente foi duramente impactado pelas enchentes, ficamos 28 dias com água dentro do hub. E o espaço que fica localizado no 4º Distrito, é importante lembrar para o ouvinte, literalmente teve quase 11 mil metros quadrados, que é todo o nosso pavimento do térreo, completamente destruído. A gente teve um prejuízo de mais de 15 milhões de reais e o que a gente começou a trabalhar justamente foi tirar da água como é que a gente recupera o mínimo de normalidade e reestabelece as atividades do Instituto Caldeira, né? Então, essa semana agora é uma semana importante porque ela é um evento tradicional que acontece já a 3ª edição e a gente faz uma vez por ano, que é a Semana Caldeira. Então, a gente vai ter quase 8 mil pessoas circulando ao longo desses próximos 5 dias e fizemos uma agenda de palestras, painéis, workshops com mais de 100 atividades, né? E justamente a temática não poderia ser outra, né? Como a gente navega em tempos tão malucos, tão incertos, tão voláteis, né? Quando a gente olha para nosso histórico, é importante lembrar para o ouvinte que o Instituto Caldeira nasceu em plena pandemia. Não imaginávamos, obviamente, nada parecido com aquele período do Covid. E passado o Covid, achávamos que já tínhamos vivido absolutamente de tudo, né? Esse ano fomos diretamente impactados por essa catástrofe que nos acolheu aqui no Rio Grande do Sul. E o mote dos painéis e dos conteúdos é justamente, ao longo dessa semana, uma série de reflexões, ferramentas, discussões sobre como que as empresas pequenas, médias, grandes, né, como os empreendedores e empreendedoras do nosso estado podem, de alguma maneira, sair deste momento ainda mais fortes, né? Como a gente tem dito aqui conceitualmente, olhando com uma perspectiva para além do diferente do frágil, é o antifrágil, né? Que a gente saia cada vez mais forte de situações como essa. Pedro, eu vou fazer uma pergunta bem básica, mas esses dias eu fui surpreendido numa roda de amigos. Um deles me perguntou, mas o que o Instituto Caldeira faz? Então, repasso a pergunta para deixar bem claro, para nós é familiar, mas aí para o grande público Daqui a pouco não conhece o Instituto, quais são as funções e o que faz, o que pratica o Instituto? Bom, legal, Ledur. Na prática, o Caldeira ele nasceu, é uma associação empresarial sem fins lucrativos, que nasceu em 2019, quando 42 grandes empresas aqui do nosso estado falaram como que o Rio Grande do Sul pode ser um estado mais empreendedor, mais inovador e que de alguma maneira esteja preparado para tantas transformações tecnológicas como a gente tem visto nos últimos anos. A partir disso, a gente começou a criar uma série de programas e atividades que fomentam essencialmente duas grandes coisas. A oportunidade de
empresários, empreendedores e pessoas vinculadas a esse contexto que possam interagir entre si, crescendo juntos, né? E de alguma maneira trazendo principalmente aí conteúdos, informações, conhecimento relevante para essas instituições, empresas e empreendimentos. No ano passado, o Caldeira fez 450 eventos, para vocês terem uma ideia, que são desde palestras, painéis de discussão, programas de mentoria, programas de formação. Então, eu costumo dizer assim, informalmente, que é uma espécie de clube de gente que quer fazer o Estado dar certo, um clube de gente que quer aprender, quer crescer e, de alguma maneira, fazer com que as suas organizações, independente de serem pequenas, médias ou grandes, se tornem cada vez mais preparadas para tanta transformação que a gente vê nos últimos anos. É um lugar que fica no 4º distrito de Porto Alegre. Convido aqueles que ainda não conhecem, né? Fica na Travessa São José 455. Então, uma região que foi duramente impactada pelas enchentes, mas como eu gosto de dizer, né, uma área que tem um DNA empreendedor do nosso estado, né? São as antigas fábricas do AJ Renner que começaram ali e que deram lugar para uma transformação completa. Então, hoje é um espaço físico que reúne pequenas, médias empresas, muita gente vinculada à tecnologia. Pedro, da experiência própria de vocês, né, do que já refletiram a respeito enquanto empreendedores, CEO, o que vocês já poderiam compartilhar aqui desse aprendizado, de lidar com o inesperado? Qual foi o grande aprendizado, particularmente, que ficou para ti dessa sequência, né, pandemia, inundação? Bom, tu sabe, Sabrina, que a gente fez um trabalho conceitual aqui que foi se inspirar na obra de um autor chamado Nassim Taleb, né? Ele escreveu uma trilogia de livros chamado Incerto, que dentre eles tem um livro chamado Antifrágil. O Antifrágil é uma defesa muito interessante de tudo aquilo que se beneficia do caos. O que ele quer dizer com isso, né? Que tem coisas que, ao contrário do frágil, que ao passar por uma determinada situação de estresse, sucumbe, estraga, quebra, né? Tem várias coisas que se tornam melhores depois de situações de alto desafio, de alto estresse, como foi o caso do Rio Grande do Sul aqui com as enchentes, como foi o caso do Covid há poucos anos atrás e uma série de outras crises que a gente está permanentemente lidando, né? O que a gente tem trabalhado é a incerteza, a instabilidade são permanentes nos nossos tempos, né? São muitas transformações tecnológicas, são muitos desafios políticos, econômicos, e o que a gente tem tentado trabalhar não tem plano B. A gente precisa continuar fazendo aquilo que a gente vinha fazendo, que é trabalhando bastante, construindo valor e gerando valor para que os empreendedores possam estar realmente preparados para esses tempos tão malucos como a gente está vivendo. Com relação às enchentes, estamos trabalhando em várias frentes, né? Tanto com o poder público, como também com a iniciativa privada, tentando de alguma maneira endereçar que, como porto-alegrense, como gaúcho, a gente tem duas maneiras de olhar essa situação. Ou a gente, de fato, fica parado esperando a próxima enchente, ou a gente, de fato, tenta encabeçar e liderar aqui um movimento que contribua para o Estado estar preparado aí a tantos desafios climáticos também que teremos nos próximos anos, né? Qualquer pessoa pode participar da Semana Caldeira? Pode se inscrever gratuitamente na semanacaldeira.com.br. Lá tem todas as informações, tem um cadastro que precisa ser feito e fica aberto aí o convite. Deixar de te perguntar o que foi polêmica nessa última semana, declaração do Thales Gomes, que estava para vir como palestrante aqui para a Semana Caldeira. Não vem mais, foi uma decisão de lá ou a própria organização do evento decidiu que depois que ele veio com a frase Deus me livre de mulher CEO, achou que não era cabível dentro da programação?
Foi de fato uma situação muito triste, muito lamentável em todos os aspectos, né? Acho que a gente nos dias de hoje acompanhar não só o comentário, mas toda a repercussão que isso gera no campo da internet é muito ruim, né? Naturalmente, quando aconteceu o incidente, o Caldeira sempre foi uma instituição que busca trabalhar o diálogo, né? Então, a gente conversou com ele e, de fato, entendeu que não havia nenhum clima, né? Pela proximidade do ocorrido, pela frase, por tudo, né? Para ele estar em Porto Alegre. Então, foi cancelada a agenda com ele, né? A gente já fez a alteração da programação e, de alguma maneira, é uma resposta também a toda a nossa comunidade empreendedora feminina, né, que obviamente e com toda razão se sentiu absolutamente agredida, né, com uma frase que ficou fora de contexto por total, né? Então, o evento conversou com ele, conversou naturalmente, explicou para a audiência o porquê da alteração e seguimos, né? Muito do que a gente falou são mais de 100 palestrantes e não faz o menor sentido o holofote da discussão toda dessa semana ficar em cima do Thales, né, e das repercussões que isso teria naturalmente em cima da fala dele. Esclarecimento e transparência com que trazes aqui o assunto e fica o convite para que as pessoas se inscrevam na Semana Caldeira, que começa hoje e vai até o dia 27. Pedro Valério, CEO do Instituto Caldeira, muito obrigada pela participação aqui no Jornal da Mix. Muito obrigado e vamos com tudo para essa semana. Vamos lá.